Enterrado sob a vasta camada de gelo da Groenlândia, jaz um segredo. Uma relíquia escondida da Guerra Fria, Camp Century, permanece como um testemunho de uma época de tensão global e ambição tecnológica. Este complexo subterrâneo extenso, construído pelos Estados Unidos no início dos anos 1960, era mais do que apenas uma base militar. Era um experimento ousado em engenharia ártica. Camp Century foi uma maravilha de seu tempo, uma cidade autossuficiente esculpida no gelo, completa com alojamentos, um hospital, um teatro e até mesmo um reator nuclear. No entanto, esta maravilha da engenharia não estava destinada a durar. O implacável ambiente ártico cobrou seu preço, e em poucos anos, Camp Century foi abandonado. À medida que o planeta aquece e o gelo derrete, a história de Camp Century ressurge, levantando questões sobre seu legado e os perigos ambientais potenciais que deixou para trás. Para entender a lógica por trás de Camp Century, precisamos voltar ao aperto frio da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética, presos em uma batalha ideológica pela dominação global, olhavam-se com desconfiança através do Círculo Polar Ártico. A Groenlândia, um território dinamarquês com laços estreitos com os Eola, viu-se lançada na linha de frente desta partida de xadrez geopolítica. A localização geográfica da Groenlândia era de suma importância estratégica. Ela oferecia uma rota direta para bombardeiros e mísseis viajarem pelo Ártico até seus alvos no Zimolsiku e na União Soviética. A vasta extensão escassamente povoada da Groenlândia também forneceu um local ideal para instalações de radar, sistemas de alerta precoce e potenciais locais de lançamento. Os Sepuzos e Awa, reconhecendo o significado estratégico da Groenlândia, já haviam estabelecido uma presença militar no país durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, essa presença continuou a crescer, culminando na construção da base aérea de Thule, no noroeste da Groenlândia, no início dos anos 1950. A construção de Camp Century foi um feito notável de engenharia, um testemunho da engenhosidade humana em um dos ambientes mais hostis da Terra. O projeto, de codinome Project Iceworm, começou em 1959 sob um véu de segredo. O corpo de engenheiros do exército dos Ikomasfiro, diante da tarefa assustadora de construir uma base habitável dentro da camada de gelo da Groenlândia, empregou técnicas inovadoras para superar os desafios impostos pelo frio extremo, gelo em movimento e pesadelos logísticos. A base foi construída usando um método conhecido como cortar e cobrir. Trincheiras maciças foram cavadas no gelo, usando arados de neve rotativos especialmente projetados, e a neve escavada foi usada para criar telhados arqueados sobre as trincheiras. Essas trincheiras, algumas do tamanho de um campo de futebol, abrigariam os vários edifícios e instalações que compunham Camp Century. Edifícios pré-fabricados, projetados para suportar a pressão esmagadora do gelo circundante, foram transportados do Siliuipuciwa para a Groenlândia e baixados nas trincheiras. Uma vez no local, os edifícios foram conectados por uma rede de túneis, criando um complexo subterrâneo independente. O acampamento era movido por um reator nuclear portátil, um testemunho dos avanços tecnológicos da época. Apesar do isolamento e das condições adversas, Camp Century era uma colmeia de atividades. Enquanto Camp Century foi oficialmente apresentado como uma estação de pesquisa científica, seu verdadeiro propósito era muito mais clandestino. Escondido sob o gelo e o véu de segredo estava o projeto Iceworm, um plano ambicioso e audacioso para criar uma rede de locais de lançamento de mísseis nucleares móveis dentro da camada de gelo da Groenlândia. A ideia por trás do projeto Iceworm era criar um sistema de túneis, abrangendo centenas de quilômetros, que abrigaria um vasto arsenal de mísseis nucleares.
Esses mísseis, em constante movimento, seriam virtualmente indetectáveis pelo reconhecimento soviético, garantindo uma capacidade de segundo ataque sobrevivente para os Estados Unidos. A natureza móvel dos locais de lançamento era vista como uma vantagem fundamental, tornando extremamente difícil para os soviéticos alvejá-los em um ataque preventivo. No entanto, o projeto Ice Worm foi repleto de desafios desde o início. Em 1967, após apenas 6 anos de operação, Camp Century foi considerado insustentável e abandonado. A explicação oficial citou preocupações sobre a integridade estrutural dos túneis de gelo, que estavam sendo comprometidos pelo movimento constante da camada de gelo. No entanto, o abandono repentino de um projeto tão ambicioso e caro alimentou especulações e teorias da conspiração. Alguns sussurraram que o projeto Ice Worm havia encontrado desafios técnicos intransponíveis, enquanto outros especularam que os Estados Unidos haviam fechado um acordo secreto com a União Soviética para desmantelar o projeto como parte de um acordo mais amplo de controle de armas. A base abandonada, com sua rede de túneis, edifícios e até mesmo seu reator nuclear, foi deixada para ser lentamente esmagada e engolida pelo movimento implacável da camada de gelo da Groenlândia. Essa decisão, tomada em uma época diferente, com uma compreensão limitada do impacto ambiental de longo prazo, voltaria para assombrar as gerações futuras. Por décadas, Camp Century permaneceu adormecido sob o gelo, uma relíquia esquecida da Guerra Fria. No entanto, a história da base deu uma guinada inesperada no século XXI, quando a realidade da mudança climática e o derretimento da camada de gelo da Groenlândia se tornaram o foco das atenções. Cientistas, estudando o impacto ambiental potencial do derretimento do gelo, perceberam que o legado tóxico de Camp Century não podia mais ser ignorado. À medida que o gelo derrete a uma taxa alarmante, aumentam as preocupações de que esses materiais perigosos possam vazar para o meio ambiente, contaminando as águas subterrâneas, prejudicando a vida selvagem e potencialmente impactando a saúde humana. O derretimento da camada de gelo da Groenlândia, embora levante preocupações ambientais alarmantes, também trouxe renovado interesse estratégico para a região. O Ártico, antes considerado um deserto congelado intransponível, está se tornando cada vez mais acessível, abrindo novas rotas de navegação, oportunidades potenciais de extração de recursos e novos campos de batalha geopolíticos. A Groenlândia, com suas vastas reservas minerais, incluindo elementos de terras raras cruciais para a tecnologia moderna, se encontra no centro desse interesse renovado. Países como China, Rússia e Iélia estão todos competindo por influência na região, ansiosos para garantir o acesso a recursos e rotas de navegação que antes eram inacessíveis. O derretimento do gelo também levou ao aumento da atividade militar no Ártico, à medida que as nações buscam afirmar sua presença e proteger seus interesses na região. Em 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi manchete com sua proposta não convencional de comprar a Groenlândia da Dinamarca. A oferta, amplamente vista como estranha e recebida com uma rejeição rápida da Dinamarca, destacou a importância estratégica renovada do Ártico no século XXI. Embora a proposta de Trump tenha sido descartada como um golpe publicitário, ela ressaltou a crescente competição por recursos e influência no Ártico. Essa competição renovada entre as grandes potências no Ártico, alimentada pela mudança climática e pela busca por recursos, tem sido comparada à era da Guerra Fria. Camp Century, antes enterrado sob o gelo, permanece como um lembrete gritante do legado duradouro da Guerra Fria e das consequências não intencionais das ações humanas. Serve como um conto de advertência sobre os desafios de gerenciar resíduos perigosos em um ambiente em mudança
e o potencial de perigos ambientais há muito esquecidos ressurgirem. À medida que o planeta aquece e o gelo continua a derreter, a história de Camp Century está longe de terminar. A história de Camp Century é um lembrete de que o passado nunca desaparece de verdade, e as escolhas que fazemos hoje continuarão a moldar nosso futuro para as gerações vindouras.